a todos aqueles que nos ouvem, aqueles que estão participando conosco neste momento. Nós queremos agradecer você que participa com a gente deste culto, está nos acompanhando aqui nesta noite. Nós temos pessoas que estão nos acompanhando da Bahia, algumas pessoas nos acompanhando lá do Ceará, algumas pessoas nos acompanhando do Maranhão, de Goiás e outras regiões. Também um abraço aos amigos do irmão Robson, que está nos acompanhando também, da Caixa Econômica. Enfim, a Igreja de Deus de Vicente Pires, que também nos acompanha, aos nossos amigos e irmãos aqui, do Distrito Federal, Águas Lindas, Valparaíso e da região. Que Deus abençoe você em nome de Jesus, que o Senhor possa estar te abençoando. Antes da gente começar a palavra dessa noite, eu queria convidar você a fechar seus olhos, aonde você estiver, na sua casa, onde você estiver nos assistindo, nos acompanhando. Eu quero orar para você agora, em nome de Jesus, eu quero orar com você neste momento. O fato é que existem pessoas que estão nos ouvindo agora, que estão nos acompanhando agora, que estão sobrecarregadas de ansiedade, que estão sobrecarregadas de pensamentos perturbadores, e eu quero orar por você neste instante, em nome de Jesus. Feche teus olhos, deixa eu orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar, ó Pai, para que o Espírito Santo de Deus, a partir deste momento, a partir desta hora, Senhor, possa estar acalmando o coração dessa pessoa que nos assiste, essa pessoa que nos ouve. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Espírito Santo possa estar rompendo as barreiras territoriais nesta hora, Senhor, e entrando no coração, entrando na mente, entrando, Senhor, na vida dessa pessoa que nos ouve. Possa estar acalmando o coração dela, Senhor, e que o coração e a mente dela esteja aberta agora para receber, para ouvir, para meditar na palavra de Deus, naquilo que o Senhor tem para falar para ela nesta noite. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes, capítulo 12, nos versículos 12 e 13. Eclesiastes, capítulo 12, versículos 12 e 13. Enquanto você procura, hoje eu estava conversando com meu colega de trabalho, que provavelmente deve estar até nos ouvindo, nos acompanhando, e a gente estava falando assim, o que as crianças hoje conseguem fazer. Às vezes nós ficamos assim, surpreendidos, nós ficamos maravilhados com o que as crianças são capazes. E olha que neste texto, Eclesiastes, capítulo 12, versículos 12 e 13, diz: E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer muitos livros, e muito estudo é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é este: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Parece exagero, mas eu vou pedir agora o irmão Milton, aqui está na nossa mesa, ele vai passar um pequeno vídeo de um comercial que parece que é quase isso que nós estamos vivendo. Estamos quase nesse ponto. Então preste atenção no videozinho aí. Push, push.
Parece que a gente está caminhando para uma situação que daqui a pouco a gente imagina crianças fazendo isso que essa criança fez aí. Já levanta aí já com o celular na mão e já vai pesquisando Google e já vai abrindo rede social e já vai fazendo aí um monte de coisas e tal. Assim, nossa geração, a minha geração não é uma geração tão antiga, tão, vamos dizer assim, tão velha, mas há alguns anos atrás a gente estava pensando e preocupado com o LP, com o CD. Depois as nossas diversões eram ir no final de semana, na sexta-feira, no sábado de manhã, a gente ir numa locadora, alocar ali uns 3 filmes para a gente passar o final de semana. E hoje a gente vê que a evolução das coisas, né, com toda essa rede de comunicação que nós temos, isso vai evoluindo e vai mudando muito as coisas, né? Eu fico imaginando os vendedores de enciclopédia, né, que antigamente passava nas portas vendendo, aí você comprava um volume a cada mês e talvez demorasse um ano para você ter uma coleção toda de enciclopédia na sua casa, e hoje, com o Google, com o celular, você tem acesso a uma série de informações assim instantâneas, rápidas. Augusto Cury, ele disse que atualmente uma criança de 7 anos de idade tem mais informações do que o imperador romano tinha no auge das guerras de Roma. Então, assim, não é de espantar o que esses meninos hoje são capazes de fazer. Hoje, assim, nós estamos conectados e estamos sendo, vamos dizer assim, bombardeados de informação constantemente. Hoje, quase que as escolas estão ficando desnecessárias. O papel de um professor, o papel de alguém que instrui, porque tudo que a pessoa quer saber, corre lá no Google, corre lá nas redes sociais, que parece que tudo o que a gente precisava saber, tudo aquilo que a gente precisava compreender, está lá nas redes sociais. Provavelmente, hoje, você sabe muito mais coisas que os seus pais e os seus avós sabiam. E provavelmente seus filhos já sabem mais coisas do que você, em alguns aspectos. E não se surpreenda se daqui a pouco os seus netos ainda saberem mais ainda do que a gente. Mas esse saber, esse conhecer, de ter acesso à informação, é algo que nem sempre ensina a viver, nem ensina a resolver conflitos, não nos ajuda com os nossos problemas, não ajuda a formar caráter, não ajuda a formar hombridade e não trabalha em nossas vidas, principalmente naquilo que diz respeito a resolver as questões complicadas da vida. Nesse texto de Eclesiastes que nós lemos, né, Eclesiastes 12:12, fala: não há limite para fazer muitos livros, e o muito estudo é enfado da carne. Nós estamos talvez caminhando cada vez mais para ser uma geração cheia de informações, cheios de notícias, cheios de assuntos que você tem, estão sendo bombardeados sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre o seu coração. Mas esse acúmulo de informações, esse excesso de informações, não resolve os nossos problemas, não cura as nossas feridas, eles não tratam a nossa necessidade. Pelo contrário, quanto mais informações a gente recebe, quanto mais nós somos bombardeados de informações, mais insegurança a gente vai tendo, mais medo vai sendo criado no coração do ser humano, mais preocupações vão sendo criadas, porque o excesso de informações vai causando isso, canseira, enfado, preocupação, ansiedade.
E talvez a grande preocupação de todos nós nessa época, nós estamos vivendo um tempo de pandemia. Muito se fala, muito se discute, muito se divulga, mas até agora pouco se sabe como lidar com isso, como se posicionar em relação a tudo que está acontecendo. Mário Sérgio Cortella, que é um dos principais filósofos brasileiros, disse recentemente, que eu quero ler esse pequeno trecho com você. Ele diz: aquele que tiver a real solução para este problema, que atire a primeira pedra. Que problema? Pandemia. Tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Aquele que tiver a real solução, atire a primeira pedra. Atire no prefeito ou no governador que fechou a cidade, que mandou todo mundo ir para casa. Atire no presidente que pede para abrir a cidade e voltar ao trabalho. Atire nos médicos que pedem o isolamento social para evitar colapso no sistema de saúde. Atire nos economistas que pedem para voltar à rotina, prevendo um colapso financeiro. O negócio é atirar pedras. Se voltar tudo a funcionar, vão morrer quantas pessoas? Se ficar em isolamento, vão morrer quantas empresas? Ele então responde: vou responder, ninguém sabe. Quando um problema não tem solução, só queremos apontar um culpado, um inimigo, um vilão. Mas o fato é que fomos pegos de surpresa, sem manual de procedimento. Cada um acha uma coisa, mas ninguém tem certeza. Essa é a realidade que a gente vive. Fica em casa, vai para o trabalho, fica em casa. Como é que faz? A cada dia você recebe uma receita, você recebe uma fórmula, você recebe um jeito de lidar. Mas as respostas não são respondidas e o coração não é acalmado. Ninguém sabe exatamente que dia que isso vai terminar. Ninguém sabe como isso vai terminar. Ninguém sabe quem será atingido, como será atingido, quais são as reais consequências de tudo isso que nós estamos vivendo. Mas aí eu faço uma pergunta. Mas nós não estamos carregados de informações? Nós não estamos cheios de conhecimento? Notícias são descarregadas e despejadas sobre mim, sobre você, todos os dias. Nós temos acesso a um universo quase que infinito de conhecimento e de informações. Mas o fato é que esse universo de informações e de conhecimento não tem produzido resposta, não tem produzido algo que venha acalmar o coração, que venha dar um basta nisso, que venha dar de vez um fim a tudo isso que está acontecendo. Mas eu quero voltar para as Escrituras, porque em Mateus capítulo 4, versículo 4, quando Jesus estava sendo tentado por Satanás, ele falou algo que diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Por isso que não é só dessa informação, do que você vai comer, do que você vai vestir, de você vai trabalhar, se você vai receber benefício, se você não vai receber benefício, o que vai ser, como é que vai acontecer. O que Jesus está querendo dizer e nos ensinar é que não é só disso que vive o homem, não é só dessas coisas que o homem sobrevive, mas o homem viverá
pela palavra que sai da boca de Deus. O homem tem a questão espiritual, que se ela não for resolvida, com pandemia, sem pandemia, se o problema espiritual das nossas vidas não forem devidamente tratados, não forem devidamente resolvidos, todo o cenário que nós estamos vivendo só vai fazer com que a gente ainda fique mais nervoso, mais ansioso e mais preocupado. No verso 13 do texto que a gente leu, de Eclesiastes 12, 13, diz: de tudo que se tem ouvido teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Sem a palavra de Deus, sem aquilo que procede da boca de Deus, somos apenas pedaços de carne ambulantes por aí, doentes, perdidos, sem rumo, sem esperança. Porque não há nada que nos satisfaz, não há nada que acalme o nosso coração, não tem ninguém, não tem nada para dizer, olha, vai terminar isso que estamos vivendo, essa pandemia, no dia X, no dia Y, porque não tem. E nós estamos entrando então nesse conflito, estamos vivendo nessa peleja, mas tudo isso é propósito de Deus, isso é um aviso de Deus para dizer para a gente: olha, você precisa voltar para a sua questão espiritual, você precisa voltar para a questão do seu relacionamento com Deus. Amós, profeta Amós, capítulo 8, os versículos 11 e 12 diz: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Que fome é essa? Que fome é essa que não passa? É porque talvez você não esteja fazendo a aplicação da palavra de Deus na sua vida conforme deveria ser feito. Tentando explicar isso melhor. Por exemplo, uma enfermidade que muitas pessoas já viveram com ela é a anemia. Eu me lembro que o meu filho caçulo, Daniel, quando ele era bem novinho, acho que tinha uns 2 ou 3 anos, nós levamos o Daniel e o Vinícius para fazer um exame de sangue. O Vinícius, magrinho, comia pouco, fez o exame de sangue. Daniel gostava muito de comer, comia bastante, já bem mais fortinho, foi fazer o exame de sangue. Daniel com anemia e Vinícius sem anemia. Mas como assim? Em tese, deveria ser ao contrário, deveria ser o Vinícius que deveria estar com a anemia, e o Daniel que estava gordo, mais gordinho, ele que talvez deveria estar normal. Mas uma das coisas que causa anemia, que pode provocar a anemia, é a alimentação errada. Às vezes a pessoa está gorda, está bem robusta, e pode estar anêmica. Por quê? Porque está comendo alimentos ou está fazendo ingestão de alimentos ou de hábitos alimentares, de coisas que fazem mal para a saúde. Em relação à palavra de Deus, também é assim. A palavra de Deus, se não fizer o uso, se você não pegar aquilo que está escrito, aquilo que está aqui, aquilo que Deus diz, aquilo que Deus ordena, aquilo que Deus manda a gente praticar, e se nós não fizermos o uso correto, se não trazermos isso para dentro de nós, se não trazermos as Escrituras para a nossa vida e aplicar as Escrituras na nossa vida, é como se a gente estivesse comendo, estivesse alimentando
e continua com fome, continua com sede, continua vazio, continua com medo, continua com desespero, continua, alguma coisa não está certa, alguma coisa não está errada. Por quê? Porque esta palavra não está alimentando o espírito, porque essa palavra não está entrando dentro do seu coração, ela não está entrando na minha vida, na sua vida. Existem pelo menos 3 formas que nós fazemos e que nós fazemos a aplicação errada da palavra de Deus na nossa vida. A primeira coisa é quando a gente deixa de alimentar da palavra de Deus. Mário Quintana disse: analfabeto não é o que sabe ler, é o que sabe ler e não lê. Então, assim, quanto tempo nós estamos dedicando, quanto tempo nós estamos em volta da palavra de Deus? Quanto tempo nós estamos digerindo a palavra de Deus, nos alimentando da palavra de Deus? Se a gente for fazer uma análise real das nossas vidas, olha quanto tempo você gasta nas redes sociais. Observa quanto tempo você gasta no Facebook, quanto tempo você gasta no Instagram, quanto tempo você gasta no Twitter, e por aí vai. Quanto tempo você gasta no WhatsApp, e quanto tempo você gasta com a Bíblia, com a palavra de Deus. Eu me lembro uma vez que o Bernardinho, aquele técnico da seleção brasileira, que ganhou muitos mundiais pelo vôlei masculino, pelo vôlei feminino, uma das coisas que ele dizia é: se você quiser chegar à perfeição, você tem que repetir continuamente, várias vezes, aquilo que você quer, até chegar à perfeição. Agora, nós, às vezes, estamos assim, a gente quer receber uma palavra, um versículo, e a gente quer que aquele único versículo, aquela única palavrinha, ela resolva toda a nossa vida. Nós lemos um texto, eu até postei hoje para muitos que estão me ouvindo, viu e sabe do que eu estou falando. Eu coloquei lá: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí nós pegamos um versículo desse e queremos assim, que este único versículo, um único trechozinho da Bíblia, possa resolver toda a nossa vida, todo o contexto, todo o cenário. Você gasta 30 segundos debruçado sobre um texto, e você gasta horas se alimentando dessas informações que só enchem a sua mente e o seu coração de vazio, daquilo que não te alimenta, daquilo que só causa mais medo e mais desespero. Então, se não fizermos o uso da palavra, se não tivermos acesso à palavra, se nós não debruçarmos na palavra e querer alimentar dessa palavra todos os dias, constantemente, nós vamos ficar raquíticos, nós vamos ficar mal alimentados, nós vamos ficar desnutridos espiritualmente. E aí, desnutridos, raquíticos, qualquer ventozinho que vier, qualquer tempestadezinha que vier, isso já nos derruba, já nos lança pelo chão, isso já causa o desespero na gente. Por quê? Porque nós estamos vazios da palavra. Se vocês estão lembrados, na meditação passada que eu trouxe aqui, eu falei sobre trabalhar sobre reservatórios. Trabalhar no tempo em que pudermos para encher esse reservatório, para que o dia que a gente puder precisar, aquele reservatório ter algo para nos sustentar. Usando a expressão lá da roça, quando não tinha energia elétrica, você tinha que ter o querosene guardado, para quando chegasse a noite, você colocar lá na lamparina para acender o fogo, para poder ter fogo todas as noites. Então você tinha que estar olhando sempre o querosene. Você nunca podia deixar faltar o querosene, porque se faltasse o querosene, chegaria a noite e você não teria como ter um fogo dentro da sua casa, lá para iluminar a sua casa. Espiritualmente também é dessa forma. Não adianta a gente querer agora viver bem, viver alimentado, viver supridos, se estamos raquíticos espiritualmente.
Se não temos acesso à palavra, se não queremos ouvir a palavra, se desprezamos a palavra, se achamos enfadonho, é um texto muito grande, se a gente colocar mais de 2 versículos, 3 versículos, ninguém lê, se tiver um áudio de mais de 3, 5 minutos, ninguém quer ouvir, porque nós queremos as coisas assim rápido, nós queremos resolver as coisas rapidamente, nós queremos que isso se dê um jeito rapidamente das coisas. E às vezes a palavra de Deus é justamente o contrário. Se estamos tão preocupados, se estamos tão sem tempo, estamos confinados dentro de casa, se não estamos saindo, se não estamos indo para algum lugar, mais do que nunca, esse então seria o tempo de você estar debruçado na palavra, lendo a palavra, meditando na palavra, revendo a palavra, pegando aquilo que enche o seu coração e se alimentando de novo, e colocando isso em prática na sua vida, tomando posse daquilo que Deus diz, daquilo que Deus fala, daquilo que Deus garante para mim e para você. Era o tempo para a gente estar fazendo isso. A segunda coisa é quando a gente lê e não aplica. Às vezes até lê, mas não pratica. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, diz: bem-aventurados os que leem, bem como os que ouvem as palavras dessa profecia e obedecem às orientações que nelas estão escritos, porquanto o tempo desses eventos está às portas. Lá em Mateus capítulo 7, do versículos 24 a 27, eu não vou ler agora, mas fala sobre que aquele que ouve a palavra de Deus é como aquela pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha. Porque Deus está dizendo, olha, porque vem o tempo mau, porque virá um tempo difícil, virá um tempo complicado na sua vida. Se não for essa pandemia agora, se não for isso que você está vivendo agora, infelizmente ou felizmente eu não sei, vai vir outro tempo difícil na sua vida, vai vir outra situação complicada na sua vida. E a palavra de Deus e o alimento que é as Escrituras Sagradas é justamente para você ter reserva, para você se encher de Deus, para você se encher do Espírito, para você estar na presença de Deus, atento àquilo que Deus está falando e fazendo aquilo que Deus está ordenando, para que quando vier esse dia, você esteja pronto. Se você tiver que entrar na água, a palavra do Senhor diz que você não vai se afogar. Se você for lançado ao fogo, você não vai se queimar, porque o Senhor estará com você, porque as suas reservas espirituais estarão cheias. Agora, se você não se alimenta, se você faz pouco caso, se você gasta horas em tudo que tem nessa vida que é passageiro, que é lixo, e você reserva alguns segundos, alguns minutos da sua vida, querendo que Deus resolva todas as coisas, tendo um chavão, um amuleto, dizendo, olha, todas as coisas posso naquele que me fortalece, tudo que eu pedir em nome de Jesus será feito, e usa isso como se isso fosse um amuleto, como se fosse um abre-portas, uma vira-chave de que as coisas vão acontecer e vão fluir. E espiritualmente nem tudo é assim. Existem coisas que você precisa estar parado em Deus, você precisa estar quieto em Deus, você precisa estar diante de Deus, investindo o seu tempo, investindo sua concentração, investindo o seu louvor, investindo em Deus um momento de meditação, um momento de relacionamento com Ele. Talvez para muitos, alguns dias podia dizer, olha, eu não consigo ter relacionamento com Deus, porque eu não consigo parar, porque a vida desde a hora que eu acordo até a hora que eu deito, eu não paro, é fazendo uma coisa, fazendo outra, é correndo atrás disso, correndo atrás daquilo, mas talvez Deus está parando você, talvez Deus esteja parando a humanidade, talvez Deus esteja parando o Brasil, para que eu, você e a igreja do Senhor e todas as pessoas que estão aptas para ouvir a palavra de Deus, para que seja um recado de Deus, para dizer, olha, é tempo de vocês abastecerem novamente a vida espiritual de vocês.
Talvez seja um tempo de voltar a fundamentos, de voltar à palavra, voltar à família, voltar aos relacionamentos dentro de casa, voltar a estar perto dos seus filhos, perto da família, perto de Deus, porque o temor de Deus é o princípio de todas as coisas. Deus é a fonte da vida, Deus é o início de todas as coisas convergem nele, para a glória dele, e ponto final. E a outra coisa é pegar a palavra de Deus e só usar naquilo que me convém, naquilo que interessa. Talvez a fome, a sede está porque talvez gastamos tanto tempo usando palavras do tipo: Senhor, eu determino aquilo, eu quero isso, eu exijo aquilo, Deus tem que fazer isso, Deus tem que fazer aquilo. E Deus é Deus, Deus é o Senhor de todas as coisas, Ele governa sobre os céus e sobre a terra. Bem-aventurados e felizes são aqueles que conseguem ver isso, bem felizes e aventurados são aqueles que compreendem isso, que estão debaixo de um governo de Deus, que Deus é absoluto, que Deus está no controle de todas as coisas. Para muitos, para mim, para muitos não sei o que nós vamos encontrar, o que vai acontecer, mas uma coisa nós sabemos, que independente daquilo que acontecer, se sua vida estiver nas mãos de Deus, se você estiver com relacionamento com Deus, pode vir chuva, pode vir sol, pode vir o que for, que o seu Deus não te deixará, não vacilará, não deixará vacilar os teus pés. Porque Ele estará com você, Ele estará contigo. Nosso irmão Samuel, que está dedilhando essa guitarra aqui, ele é músico. E uma das coisas que os músicos costumam fazer, para chegar a um nível elevado, é a repetição, é a perfeição, é fazer de novo, é pegar o instrumento e ficar com ele de manhã, de tarde, de noite. Porque se uma pessoa pega um instrumento uma vez a cada mês, uma vez por mês, ela não vai tocar nada nunca. Se um jogador de futebol for treinar uma vez por mês, uma vez por semana, a hora que ele entrar no campo para jogar, ele vai ser derrotado facilmente pelos seus inimigos. Se você tentar andar de skate, e for uma vez por mês, e cada vez que você for andar, você vai levar um tombo, porque você não tem constância, porque aquilo não se repete na sua vida. E o que o Senhor está trazendo para nós nessa noite, é que nós possamos nos voltar para Ele, nos voltar para a palavra, nos voltar para os seus princípios, nos voltar novamente para ter um relacionamento com Ele. Por isso que todas as coisas que nós falamos aqui essa noite, todas as coisas que estão sendo faladas nos noticiários, que estão falando nos jornais, que estão falando nas redes sociais, a gente não sabe nada sobre isso, a gente não tem conhecimento disso, a gente não sabe como isso vai terminar. Mas a palavra do Senhor diz que quem invocar o nome do Senhor, ele estará de braços abertos, ele estará de ouvidos atentos às orações que se fizerem a Ele. Porque não serão envergonhados, não serão confundidos aqueles que buscarem ao Senhor. E não existe forma de você encontrar ao Senhor, de você se relacionar com o Senhor, a não ser pelas Escrituras, por aquilo que está escrito, porque Romanos está escrito, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Por isso que alguns daqueles que estão me ouvindo hoje, sabem que eu estou
tentando enviar para você todos os dias um trecho das Escrituras, eu estou tentando ler alguma coisa com você, estou tentando orar com você, porque eu quero que você encha o seu espírito, para que você alimente o seu espírito, porque senão realmente você vai entrar em desespero, você vai entrar numa noia grande, que você vai ficar tão atemorizado, que talvez você pode até adoecer a sua alma, adoecer o corpo, não pelo vírus, não pela pandemia, mas pelo medo, pela frustração, pelo desespero de não saber, de não conseguir controlar as coisas. Então nós não estamos aqui para dizer para você procurar um meio, uma forma para você relaxar. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo para você, você precisa estar relacionando com Deus. Eu e você precisamos estar em comunhão com Deus, nós precisamos estar relacionando com Deus. E como que nós relacionamos com Deus, e como é que a gente ativa esse relacionamento com Deus? Através da palavra, porque é a palavra que nos ensina, a palavra que diz que nosso relacionamento com Deus só é possível por meio de Jesus Cristo. A nossa intimidade, nosso relacionamento com Deus, ela só acontece mediante Jesus Cristo. Porque a palavra do Senhor diz que nós somos reconciliados com Deus mediante o sacrifício de Jesus. Por isso, nessa noite, eu quero encerrar a minha palavra. Eu quero perguntar para você, você está se relacionando com Deus? Porque os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o buscam. Você está buscando o Senhor? Você está colocando a sua vida diante do Senhor? Porque é isso que nós precisamos saber. O que nós precisamos ter a certeza é que Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Nós temos que ter essa certeza que Jesus morreu em nosso lugar. Essa é a única certeza que Deus quer que a gente tenha. E nós só vamos saber disso mediante as Escrituras. Não é mediante uma tradição, não é mediante um achismo, não é mediante o que eu penso, o que eu acho. É mediante aquilo que as Escrituras dizem a respeito de Jesus, que Ele se fez carne, que Ele habitou entre nós, que vimos a sua glória, que vimos a sua majestade, mas que Ele se humilhou até a morte de cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, porque Ele tomou nas suas mãos as chaves da morte e do inferno, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que se voltar a Jesus, todo aquele que aceitar a Jesus, todo aquele que confiar em Jesus, desapegar o que você pensa, o que você acha, o que você quer, e entregar a sua vida a Jesus, Ele virá ao seu socorro. Por isso, em nome de Jesus, onde você estiver, eu quero que você feche os olhos. Porque talvez de todas as informações, talvez você precisa fechar as informações, desligar o celular, fechar o computador. Talvez o Senhor tenha feito você permanecer na sua casa, para você olhar para as estrelas, para você pegar um solzinho, para você ver os seus filhos crescendo, para você acertar o seu relacionamento com o seu cônjuge. Porque uma das coisas que Jesus Ele é misericordioso, e Ele é capaz de fazer nova todas as coisas. Ele é capaz de transformar a pior das pessoas, e transformar essa pessoa numa nova criatura, num novo ser criado à imagem e semelhança de Deus. Porque o diabo vem para matar, roubar, destruir, confundir, arruinar, preocupar,
mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Por isso, nessa hora eu quero ministrar junto com a equipe de louvor uma canção. Enquanto nós estamos adorando, eu quero que você adore ao Senhor. Fecha teus olhos e adore ao Senhor conosco nessa hora. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, glória, para sempre. Amém. Aleluia. Se você ainda não aceitou a Jesus, e você quer aceitar a Jesus, nesta noite eu faço um convite para você entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E se você também sente que precisa reconciliar com o Senhor, você precisa voltar para os braços do Pai, você precisa consertar a sua vida, você precisa e você quer nessa noite reconciliar com Jesus novamente, ter comunhão com Ele. Eu quero convidar você nessa hora a estar orando conosco. Eu vou orar com você. Pai, em nome de Jesus,
a essa pessoa, meu Deus, que está agora entregando a sua vida a Jesus. Senhor, que a palavra tocou no coração dela, que o Espírito Santo de Deus tocou no coração dela agora, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, libere o rio de água viva, Senhor, sobre o seu interior. Libera, Senhor, o rio de água viva, Senhor, no seu interior agora, para que ela receba, Senhor, a presença e a visitação do Espírito Santo. Meu Deus, que ela possa novamente estar em comunhão, em atividade, Senhor, contigo novamente. Em nome de Jesus nós oramos por essa pessoa agora, Pai, em nome de Jesus, e a todos que nos ouvem neste momento, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos orar por cada família, nós queremos orar por cada pessoa que está nos acompanhando, em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos pelo lar dessa pessoa, nós oramos pela casa dessa pessoa, nós oramos pela saúde dessa pessoa, nós oramos pela saúde dos seus familiares, oramos, meu Deus, para que a presença do Senhor, o Espírito Santo, esteja invadindo este lar, invadindo esta casa, meu Deus, em nome de Jesus, que a presença do Senhor esteja neste lar, nesta vida, Senhor, a partir de agora, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos, agora e para sempre. Deus abençoe você, obrigado por estar conosco, semana abençoada para você, em nome de Jesus. Deus abençoe.